Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amados, tenho uma palavra da parte de Deus para o vosso coração. A palavra que ora estarei a pregoar está subordinada ao tema Testemunhas de Jeová ou Russelitas, e para tal convido-vos para meditarmos na santíssima, inefável, inaudita palavra do Senhor, palavra esta ostensiva no livro de Isaías, no capítulo de número 43 e o versículo de número 10, que diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Este, senhoras e senhores, é o versículo que as testemunhas de Jeová em toda a superfície de terra usam como chave para a apregoação de que de fato eles são as testemunhas de Jeová. No estado da Pensilvânia, Estados Unidos das Américas, a 16 de fevereiro de 1852, Russell fora criado em um lar presbiteriano, tornou-se simpatizante do adventismo. Em 1870, Russell, testemunhas de Jeová. Senhoras e senhores, preste bastante atenção para ter um certo conhecimento. Quem foi Russell? Quem foi o fundador da seita Testemunhas de Jeová? Seu nome completo, Charles Tazel Russell. Este sim foi o fundador desta seita, cujo nome é Testemunhas de Jeová, conhecida por toda a superfície de terra. Este cidadão nascera no estado da Pensilvânia, Estados Unidos das Américas, a 16 de fevereiro de 1852. Russell fora criado em um lar presbiteriano, tornou-se simpatizante do adventismo. Em 1870, Russell organizou um estudo bíblico lá em seu solo natal, e ali então houve uma rebelião, ou seja, ele tirou esses jovens de dentro da igreja adventista e fundou uma seita cujo nome era Torre de Vigia, que mais tarde teve o seu nome cambiado para Testemunhas de Jeová. Russell nunca fora ordenado a pastor, mas a seita Torre de Vigia proferia sempre esse título: Pastor Russell, Pastor Russell, Pastor Russell. E ele usou esse título até o último dia de sua vida aqui na terra. Senhoras e senhores, foi assim que surgira a Testemunha de Jeová, essa seita conhecida mundialmente falando. O nome Testemunha de Jeová foi usado pela primeira vez pelos membros dessa sociedade, ou dessa organização, como é apelidada, em 1931. Russell foi um homem de maus procedimentos. Casou-se em 1879. Várias vezes compareceu ao tribunal, inclusive por ações movidas por sua própria esposa, quando a situação tornou-se intolerável. Ela, sua esposa, não podendo mais suportar os maus tratos e seu regime de prepotência, abandonou-o em 1897 e dele divorciou-se em 1913. Esta senhora foi levada a tal, não somente devido ao regime de trabalho em casa, mas também, senhoras e senhores, pelos casos imorais e vergonhosos, por que não ser mais objetivo, pelos adultérios entre Russell e Roseball, a empregada de sua própria residência. Russell viu-se muitas vezes em apuros na justiça norte-americana, devido a escândalos financeiros, muitas vezes por induzir os moribundos a doarem os seus bens à sociedade russelita. Senhoras e senhores, assim surgiu esta seita cujo nome é Testemunhas de Jeová. Permita-me, por favor, vos falar concernente à Bíblia russelita. Como é que surgiu a Bíblia dos Charles Tazel Russell, a Bíblia das Testemunhas de Jeová? Russell, aos 18 anos de idade, traduziu uma Bíblia do inglês para o inglês. Deu para entender? Vou tentar explicar. Senhoras e senhores, Russell, por ser norte-americano, por proferir o inglês,
Então ele pegou uma Bíblia na sua língua nativa, pegou uma Bíblia no inglês, sentou-se numa escrivania e começou a copiar o que deitado em letras estava naquele santo livro, a saber, a Bíblia Sagrada. E Russell achou por bem copiar o que estava escrito na Bíblia. Antes, porém, o que ele achou por bem acrescentar na sua escrita, ele acrescentou. O que ele achou por bem refutar, ele refutou. O que ele achou por bem auto-menosprezar, ele auto-menosprezou. E foi simplesmente copiando de uma Bíblia para pedaços de papel. E depois levou esses manuscritos até uma gráfica. E aí então mandou copiar um livro, ou copilar um livro de natureza, senhoras e senhores, que posteriormente ele apresenta esta tradução do inglês para o inglês. Antes, porém, uma Bíblia sangrada e não sagrada, porque ele tinha tirado porções das Escrituras e acrescentado coisas ao seu bel prazer na sua tradução, dizendo ele que era um homem de alto conhecimento do grego, do hebraico, e assim ele dissera no estado da Pensilvânia: eis aqui a Bíblia verdadeira. Eu traduzi uma Bíblia do grego, do hebraico para o inglês. E na realidade, quem conhece a história sabe que não foi assim. Foi do inglês para o inglês e não do hebraico, do grego para o inglês. O que ele achou por bem acrescentar na sua tradução, ele acrescentou. O que ele achou por bem auto-menosprezar, ele auto-menosprezou. E assim surgiu a Bíblia dos Russelitas. E esta Bíblia foi traduzida para vários idiomas e já está em nosso Brasil há alguns anos. A Bíblia Russelita, apelidada de a Bíblia Sagrada. E eu com toda segurança profiro: Bíblia sangrada e não sagrada. Toda mentira, senhoras e senhores, tem perna curta. No ano de 1912, Deus levantou um homem de verdade. Um homem apelidado de o segundo João Batista da era de 1912. O reverendo J.J. Rose, pastor da Igreja Batista em Jamestown, em Hamilton, no Canadá. Este homem publicou alguns fatos sobre o pretensioso, falso pastor Charles Taze Russell. Russell, senhoras e senhores, movido por uma ira demoníaca, levou o reverendo J.J. Rose até o tribunal. O advogado do pastor J.J. Rose, o advogado Starlton, um homem de grande respeito na área de jurisprudência, um homem de grande respeito na área do direito, ele sendo defensor do reverendo pastor Rose, na hora da indagação, ele pergunta para o pretensioso pastor Russell, o falso profeta: Senhor Russell, o senhor conhece o grego? Sim, respondeu o mentiroso. E ele, no ar irônico, indaga ao digno advogado: como eu iria traduzir uma Bíblia do grego para o inglês, se porventura eu não conhecesse esse idioma? Então, o senhor conhece o grego, senhor Russell? Sim. Como não? Por azar do falso profeta, o grande e respeitado advogado tinha um alfabeto grego no bolso do paletó. Sacou do alfabeto e pediu para que o falso profeta respondesse: que letra é esta, senhor Russell? Está em grego. Eu vou deitar algumas letras para que o senhor conjugue e traduza as palavras escritas, porque eu também conheço o grego. E infelizmente, diante do juiz de todos, o falso profeta, o mentiroso,
foi desmascarado. Toda mentira tem perna curta. E assim, senhoras e senhores, foi envergonhado Russell. Fica aqui uma indagação. Quem foi Russell? Nada mais, nada menos que um ludibriador, um falso profeta, um mercenário, um mentiroso, um adúltero, enfim, pai das testemunhas de Jeová. Russell desceu à tumba fria no ano de 1916. Assim morreu Charles Taze Russell no seu deleites e pecados. Agora, senhoras e senhores, vamos tentar passar para vós outros os 10 tópicos mais ensinados, mais abrogados, mais defendidos pelas testemunhas de Jeová. Primeiro, eles proferem que Jesus não é Deus. Parece-me que eles não conhecem o que está escrito no livro de João, capítulo 10, versículos 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Dizer que Jesus não é Deus é não ter conhecimento de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Dizer que Jesus não é Deus é não ter conhecimento de Isaías, capítulo 9 e versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte. Vou repetir: Deus Forte. Ele é Deus. Senhoras e senhores, dizer que Jesus não é Deus é não ter conhecimento do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Como Jesus não é Deus? Senhoras e senhores, quantos deuses existem no céu? Segundo as Escrituras, não existe deuses, porque aí seria uma palavra no plural. Segundo as Escrituras, só existe um Deus no céu. É assim que diz Isaías, capítulo 43, versículo 10. Não existe deuses, e sim Deus. A Bíblia dos Russelitas diz que existe mais de um Deus, na versão da tradução do Novo Mundo. Segundo eles, existe mais de um Deus lá nos céus. O que nós lemos em João capítulo 1, versículos de número 1, 2 e 3. Se você ler, vai ver que está referindo-se a Jesus. Mas na Bíblia dos Russelitas, a palavra, quando refere-se a Jesus, aparece com um D minúsculo. E eles dizem que Jesus é de fato Deus, mas um Deus menor, aceitando que existe mais de um Deus lá em cima. Se contradizem. Senhoras e senhores, veja se Jesus é ou não é Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos de número 7 e 8. Eu vou ler para vocês. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso.
Uma vez eu lendo, senhoras e senhores, este versículo para um membro do russelismo, ele me disse: o senhor não tem conhecimento bíblico, pois esta passagem refere-se a Jeová. Eu disse: você disse o quê? Ele me disse: quem remeteu o livro de Apocalipse, ou o livro das revelações, foi Jeová. Eu disse: toda carta tem um remetente. Ele disse: é verdade. Eu disse: então vamos ver se esta expressão referia-se a Jeová ou a Jesus. Aqui diz: aquele que os traspassaram, verão ele vir. Jeová foi traspassado ou foi Jesus que foi traspassado por uma lança? Mas suponhamos que você não quer aceitar esta passagem. Vamos ler quem é que remeteu a carta, o livro de Apocalipse. E eu chamei ele para uma leitura e li com ele Apocalipse, capítulo 22, versículos 12, 13, 14, 15 e 16. Vou ler para vocês. Diz assim, senhoras e senhores: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quando chegou nessa passagem, senhoras e senhores, eu fiz questão de ler de novo para aquele russelita. Você está vendo? Eu, Jesus, quem enviou a carta do Apocalipse. E ele teve que dizer: foi Jesus. Agora observe bem, ele diz: o Todo-Poderoso, Alfa e Ômega, princípio e fim. Como dizer que Jesus não é Deus? É não ter conhecimento bíblico. Ele é Deus dos céus e é Deus na terra. Ele é Deus para todo sempre. Bendito seja Jesus, que é Deus. Outro ensinamento, senhoras e senhores, dos russelitas, é que Jesus não é digno de ser louvado. Ora, se Ele é Deus, como Ele não é digno de louvor? Sabeis por que eles são taxativos no proferir que Jesus não é digno de louvor? Porque para os russelitas, Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas. Eles ensinam que Miguel e Jesus é um só. Que ora ele aparece como Jesus e ora ele aparece como Miguel, o arcanjo. Isso é falta de conhecimento bíblico. Não conhece nada de angelologia, estudo sobre os anjos. Senhoras e senhores, as hostes angelicais está dividida assim: arcanjo, que quer dizer anjo-chefe. Anjos, que são aqueles de mensagem. Querubim e serafim. Assim está dividida as hostes angelicais. Russell deixou esse ensinamento na terra, que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Eu quero refutar, abrogar e passar para vocês uma verdade à luz da Bíblia. Nada tem a ver Miguel com Jesus e Jesus com Miguel. Primeiro, porque anjo não aceita adoração, e Jesus foi e é para todo sempre será adorado. Miguel como anjo, e nenhum dos anjos aceitam adoração. Permita-me, por favor, vos mostrar à luz da Bíblia esta passagem. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 10 diz assim: e eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças isso, sou teu conservo
e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus. Eis aqui numa passagem, João, que querendo adorar o anjo, e o anjo não aceitando a adoração. Senhoras e senhores, Jesus não pode ser Miguel, porque Miguel não aceitaria a adoração como anjo. Agora vamos ver, senhoras e senhores, Jesus sendo adorado, glorificado, enaltecido e aceitando essa adoração. Se ele fosse anjo, ele não aceitaria a adoração, como ora acabamos de ouvir. Veja bem o que diz, senhoras e senhores, segundo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 1 e o versículo 12, diz assim: para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado. Assim está escrito, senhoras e senhores. Veja se Jesus não aceita a adoração. Veja se ele é anjo. Veja se ele é anjo ou se ele é Deus. Como ele não pode ser glorificado? Preste atenção. Filipenses capítulo 1, versículo 20, diz assim: segundo a minha intenção, expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda a confissão, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido. Aleluia! Ainda em Filipenses capítulo 2, versículos de número 9, 10 e 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhoras e senhores, eu não entendo por que eles proferem que Jesus não é digno de louvor. Parece-me que não conhece as Escrituras. Não entendo por que dizem que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Miguel como anjo, segundo a angelologia, anjo não repreende. Anjo não tem autoridade para repreender. Escutem o que diz o livro de Judas, capítulo único e versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Senhoras e senhores, Miguel não repreendeu o diabo, porque anjo não repreende. Disse: o Senhor te repreenda. Se Miguel fosse Jesus, e se Jesus fosse Miguel, Jesus não teria autoridade para repreender demônios, porque Miguel não repreendeu. Vejamos então se Jesus é Miguel, ou se Miguel é Jesus, como nos ensinam os russelitas. A Bíblia Sagrada nos revela no livro de segundo escreveu o Dr. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 8, está bem claro que no monte da tentação, Jesus não disse: eu não, o meu Senhor te repreenda. Pelo contrário, Jesus disse: vai-te, Satanás, e ele foi. Jesus e Miguel são pessoas distintas. Miguel é criatura e Jesus é o Criador. Bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. A Bíblia revela-nos ainda, senhoras e senhores, no livro de aos Hebreus, capítulo 1, e versículo de número 6, que Miguel está diante de Jesus, adorando a ele. A Bíblia diz que o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso, ordenou que todos os anjos adorassem a Jesus, e Miguel está no meio adorando a Jesus. Como vêm os ruselitas apregoar que Miguel e Jesus são as mesmas pessoas? Aproveito o ensejo para vos dizer que meu intento, que meu intuito não é metralhar as testemunhas de Jeová, não. O meu intuito é dizer para todos os testemunhas de Jeová que eles estão enganados. E Russell jogou esta semente, esta erva daninha
em toda a superfície de terra, abrace a cruz de Cristo e passe a exaltar a Jesus, que não é Miguel, mas é o Deus de Miguel, bendito seja Deus. Outro ensinamento das testemunhas de Jeová é que Jesus não virá, é que não sucederá algo apregoado pelos evangélicos, chamado de arrebatamento. Senhoras e senhores, dizer que Jesus não vai voltar é chamar o próprio Jesus de mentiroso, porque ele mesmo proferira em Mateus capítulo 24, versículos de número 29, 30, 31, 32, 33, 34 e também o versículo 35. Ele foi taxativo concernente ao seu regresso. Ele mesmo proferira no livro de Apocalipse capítulo 22 e versículo 20, dizendo que ele voltaria. O apóstolo de Deus, São Tiago, ele proferira no livro de Tiago capítulo 5, versículo 8, concernente ao regresso de Cristo. O evangelista São João, em uma de suas cartas, 1 João capítulo 2, em versículo de número 18, está claro concernente ao regresso de Cristo Jesus. O escritor aos Hebreus também deixou claro, no livro de aos Hebreus capítulo 10, em versículo 37, claro que ele voltaria. E não carece, senhoras e senhores, de ter muito conhecimento bíblico para saber que a vinda de Jesus está nas portas. Segundo os escatológicos, cerca de 118 sinais terá que cumprir-se até que Jesus Cristo venha. E segundo os escatológicos, todos os 118 sinais já se cumpriram. Nenhum mais falta para que Jesus Cristo venha. Cerca de 2.178 referências que são taxativas em toda a Bíblia Sagrada, dizendo que Jesus vem, sendo que 318 referências ostenta-se no Novo Testamento. Senhoras e senhores, Jesus Cristo voltará, e quando ele voltar, sucederá 4 alegrias. A primeira alegria é a alegria do noivo que desce, a segunda alegria é a alegria da noiva que sobe, a terceira alegria é a alegria das lutas que findam, e a quarta alegria, a alegria do grande coroamento das mansões celestial. A vida de Jesus é mais certa que o amanhã que vai chegar. A vida de Jesus, senhoras e senhores, é algo tangível e palpável. Concernente à vida de Jesus, isso não é uma conversa sem fundamento. Isso não é uma conversa que podemos apelidar até mesmo de utopia. Não, senhoras e senhores, a vinda de Jesus é a promessa, ainda que Russell apregoou dizendo que ele não vai voltar e que ele viria no ano de 1914, que para eles isso já se cumpriram. Todos nós outros sabemos que os sinais dos tempos falam mais forte, que Cristo está às portas. E eu, como um dos componentes da caravana que está indo para a Sião Celestial, eu profiro Maranata, Maranata, Maranata e Maranata, que traduzido é: ora vem, Senhor Jesus. Outro ensinamento das testemunhas de Jeová é que só vai subir aos céus cerca de 144 mil. Apregoam ainda uma cética, uma aberração e uma heresia, que os 144 mil serão russelitas, ou seja, serão 144 mil escolhidos da seita Testemunhas de Jeová. Eu pergunto para os senhores anciões, pergunto para os senhores chefes de circuito, pergunto para os senhores dirigentes dessa organização, baseado em que Bíblia vocês apregoam isso? Porque a minha Bíblia fala de 144 mil, mas a Bíblia diz que os 144 mil serão israelitas. De cada tribo de Israel será escolhido 12 mil. Da tribo de Dan, 12 mil, da tribo de Ezacá, 12 mil, da tribo de Zabulon, 12 mil, da tribo de Benjamim, 12 mil, da tribo de Judá, 12 mil, enfim, de cada tribo de Israel, 12 mil. Vejamos o que diz as Escrituras concernente a este ensinamento. A Bíblia nos revela, senhoras e senhores, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 7, versículos de número 4, 5, 6, 7 e 8. Ouçamos, pois, o que diz a Santíssima Palavra do Senhor. E ouvi dos assinalados
e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, não dos Ruselitas. Vou ler de novo. Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Dan havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naftalim 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Isacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Numa somatória total, 144 mil assinalados, mas das tribos de Israel e não dos Ruselitas. Senhoras e senhores, segundo eles, só vai para o céu 144 mil. E segundo as Escrituras, não. Segundo as Escrituras, não vai somente 144 mil. Isso aí são os 144 mil autoprivilegiados. Porque se continuarmos a leitura, nesse mesmo capítulo, a partir do versículo 9, nós vamos ver claramente que uma grande multidão estava diante do trono. Diante do trono. Se continuarmos a leitura, paramos no versículo 8. Mas se continuarmos no versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, vamos ver uma grande multidão que está diante do trono. Uma multidão que há muito além da multidão de areias da praia. Uma multidão imensa diante do trono. O trono de Deus não está aqui, está nos céus, é lá em cima. Então não só vai para os céus 144 mil. Permita-me, por favor, senhoras e senhores, que eu vos diga que dizer que só vai para o céu 144 mil é querer abrogar as verdades ostensivas na Bíblia. Porque o próprio Jesus proferira em João capítulo 14, versículos de número 1, 2 e 3. Ele disse que os céus não é só para os 144 mil. No livro de João capítulo 17, a partir do versículo 17 até o versículo 20, você vai ver Jesus fazendo uma oração e incluindo os gentios que haveriam de ser salvos. Eu vejo Jesus orando por mim ali. Eu vejo Jesus orando por você, amigo ouvinte, nessa oração de João capítulo 17, versículos 17, 18, 19 e 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20, está claro concernente para onde nós estamos indo. Hebreus capítulo 13, versículo 14, está claro, senhoras e senhores, concernente à cidade aonde nós vamos habitar, lá e não aqui, cidade futura e não a cidade visível aos nossos olhos, a cidade que está nos céus, está bem claro. Então dizer que só vai para o céu 144 mil é falta de conhecimento escatológico, é falta de conhecimento bíblico. Outro ensinamento das testemunhas de Jeová: a terra será destruída? Segundo eles, não. Parece-me que eles não conhecem o que está escrito no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 18. Parece-me que eles não conhecem, senhoras e senhores, o que está escrito no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. Eles se baseiam no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Eles se baseiam ainda no livro de Salmos, capítulo 37, e versículo 9. E indaga para as pessoas que lhe escutam: você acha que Deus iria destruir a terra? Ele faria a terra para depois destruir? E a pessoa que não conhece nada de Escritura, eu acho que não. Mas vós outros havereis de convir
que o meu achar não impera. O achar de fulano, bertano e ciclano não impera. O que impera é o que Deus profere. O que impera é a vontade divina. Ele é o soberano. A Bíblia diz que a terra será destruída assim. Está bem claro nesses versículos que ora eu acabei de proferir. O próprio Jesus disse isso. Mateus capítulo 24, versículo 35. Ele disse que o céu e a terra passará. Vai ser destruído. Mas as minhas palavras não hão de passar. Ele deixou claro. Então, senhoras e senhores, está claro que a terra será destruída assim. Agora, concernente a Mateus capítulo 5, versículo 5, que os mansos herdarão a terra. Concernente a Salmo 37, versículo 9, que os justos herdarão a terra. Isso aí é um ensinamento para os israelitas. Porque eles esperam a terra que Deus prometeu a Abraão, que ainda não deu, por incrível que pareça. Israel é uma nação potente, mas quem conhece de geografia bíblica sabe perfeitamente que ele não tomou posse. Ele, digo Israel, não tomou posse ainda de toda a terra prometida por Jeová a Abraão. E eles querem tomar as terras nas espadas. Constantemente Israel está brigando, querendo matar fulano e bertano para tomar as terras. E Jesus ensina que a terra vai ser dada, mas não assim. Não precisa brigar, permaneça em mansidão, porque as terras vai ser dada num reinado milenar, quando Jesus vier para reinar aqui na terra por 1000 anos. Aí sim, pacificamente, as terras serão entregues a Israel para cumprir a palavra que Deus prometera a Abraão. Nada tem a ver com esta terra que estamos a permear. Então, senhoras e senhores, segundo eles a terra não será destruída, mas eles não seguem o que diz as Escrituras, e sim o que diz a Bíblia Sagrada de Charles Tazel Russell. Outro ensinamento das testemunhas de Jeová é concernente à Trindade. Eles apregam que não existe um Deus trino. Alguns até pecam, alguns até desfazem o que diz as Escrituras. Em gestos irônicos, proferem: é um Deus com 3 cabeças, é um bicho de 3 cabeças. Alguns proferem, coitados, não terem conhecimento das Escrituras Sagradas. Concernente à Trindade, eles não aceitam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não precise ir muito longe. Lucas capítulo 3, versículos de número 21 e 22 está claro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas distintas. O Pai está falando no céu, o Espírito Santo no meio em forma corpórea de uma pomba e Jesus embaixo na água recebendo o batismo. A Trindade existe, senhoras e senhores. Como o homem é triuno, como o homem tem espírito, alma e corpo, assim é a Trindade. O meu espírito, a minha alma e o meu corpo estão juntos. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não se separam nunca, estão juntos. Existe sim a Trindade. Outro ensinamento dos russelitas é que o Espírito Santo é nada mais, nada menos que um fôlego, que é a força ativa de Jeová. Senhoras e senhores, isto é uma aberração. O próprio Jesus dissera que o Espírito Santo é o outro Consolador. O Espírito Santo, ele é Deus, está na Bíblia. A Bíblia nos revela no livro de Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Está bem claro, ele é Deus. Senhoras e senhores, dizer que o Espírito Santo é um fôlego, uma força ativa, isso é nada mais, nada menos que falta de conhecimento pneumatológico, falta de conhecimento dos paracletos do Espírito Santo, não ter conhecimento de paracletologia, não ter conhecimento de pneuma, não ter conhecimento de nada concernente à Bíblia Sagrada. Teologicamente falando, não conhece absolutamente nada, porque ele traz todos os atributos de Deus.
A Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Apocalipse capítulo número 2 e versículo 11. Hebreus capítulo 3 e versículo 7. Versículos 7, 8, 9, 10 e 11. Está bem claro que o Espírito fala. Eu nunca vi uma força falar. Nunca vi fôlego falar. Mas a Bíblia fala-nos claramente que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo também revela. Lucas capítulo 2, versículos 25 e 26. Eu nunca ouvi falar que uma força ou fôlego revelasse. Mas eu já vi, com experiência pessoal, revelações inefáveis do grande Deus, Divino Espírito Santo. A Bíblia nos revela, sendo o atributo de Deus, o Espírito Santo reveste do poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. Está claro que o Espírito Santo é Deus. Outro ensinamento das testemunhas de Jeová. E diga-se de passagem que esse é o mais forte. Eles defendem com unhas e dentes. É concernente à doação de sangue. Para eles, senhoras e senhores, doar sangue é mais que um pecado. Se um membro de sua família estiver carente de doação de sangue, eles preferem a morte do que ceder o seu próprio sangue. Mas por que eles procedem assim? Sabe por quê? Porque não seguem o que diz as Escrituras Sagradas, e sim os ensinamentos de Charles Taze Russell. Senhoras e senhores, para eles, doar sangue é mais que um pecado. Lembro-me perfeitamente quando eu permeava a Praça 2 de Julho, em Salvador, Bahia, apelidada também de Campo Grande. Permeando aquela praça, fui barrado por um russelita que tentava me vender uma revista Despertai. Parei educadamente e dei atenção para ele. Falei para ele que eu era salvo. Ele caçoou de mim, riu e disse: ninguém pode proferir que é salvo. Eu disse: mas eu sou salvo. Você é crente? Eu disse: por bondade divina. E que igreja? Eu proferi a igreja que eu fazia parte, ou que eu faço parte. Foi quando entramos na questão do sangue. Ele taxativamente proferia que doar sangue era pecado. Eu categoricamente proferia que doar sangue não era pecado. E eu proferia que poderia sim doar sangue. E ele me indagou: você tem coragem de doar sangue? Você já doou sangue alguma vez? E eu disse: sim. Ele disse: mas você então não conhece as Escrituras? Eu disse: mas eu dou sangue porque eu conheço as Escrituras. E ele disse: mas a Bíblia diz que não pode doar sangue. Eu disse: então me prove, por favor, onde é que está escrito. E ele me trouxe uma palavra concernente a não poder comer sangue. Mas não conseguiu me provar onde é que estava escrito concernente à doação de sangue. E eu, conversando com aquele moço, olhei nos olhos dele e disse: você tem convicção do que você está a proferir concernente à doação de sangue? E ele categoricamente dizia: sim. Eu disse: então me responda, sangue, na sua ótica de enxergar, é o quê? Ele disse: sangue é vida. Eu disse: eu não entendi direito, sangue é o quê? Ele disse: sangue é vida. Eu disse: então, e tu não pode passar a tua vida para alguém? Ele disse: mas a Bíblia diz que não. Eu disse: mas sangue é o quê? Ele disse: sangue é vida. Eu disse: então me empresta a tua Bíblia, pois que eu estava sem Bíblia. E disse: permita-me, por favor, que eu leia um versículo mandando você doar sangue. E ele disse: mas aonde? Eu disse: na tua Bíblia, me empresta. E eu li em alto e bom som para ele mais um grupo que estava ali na praça do Campo Grande, em Salvador. E a passagem foi a seguinte: senhoras e senhores, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olhei para ele e disse: sangue é o quê? E ele repetiu: vida. Sabe onde está essa passagem, senhoras e senhores? No livro de 1 João, capítulo 3 e versículo 16. Doem sangue, porque você está salvando vida e cumprindo a palavra do Senhor. Outro ensinamento das testemunhas de Jeová
é concernente o inferno de fogo. Eles apregoam que o inferno é nada mais nada menos que uma sepultura. Quem conhece as Escrituras sabe perfeitamente que o inferno é real. Dizer que o inferno não existe e dizer que o inferno é a própria sepultura é não ter conhecimento bíblico, senhoras e senhores. Dizer que não existe inferno é chamar Jesus de mentiroso, porque ele mesmo proferira no livro de Mateus, capítulo 25 e versículo 41, concernente ao inferno. Jesus mesmo proferira concernente ao inferno no livro segundo escreveu São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 29, concernente ao inferno. O inferno é real, senhoras e senhores. Os santos profetas falaram concernente ao inferno. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Também no livro de Salmos, capítulo 16, versículo 3. Também no livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17. Também no livro de Jó, capítulo 26, versículo 6. Também no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 11. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 23 e versículo 14. Ainda, senhoras e senhores, no livro de Provérbios, capítulo 24 e versículo 20. Ezequiel, capítulo 31, versículo 16. Oséias, capítulo 13 e versículo 14. Está claro concernente o inferno. Magnificam os céus, porque estou livre de lá. Estou permeando para os céus, para Sião, pois que para isso Jesus me salvou. Aleluia. Sabes melhor que ninguém, ó Santo de Israel, que o nosso intuito é arrebatar almas e levar o genuíno conhecimento aos permeantes da terra, pois que para isto o Senhor me salvou. Pai das luzes, em nome de Jesus, faz com que esta mensagem ache guarida. Permita, ó Pai das luzes, que esta mensagem traga frutos para a glória do Teu nome. Pai Celestial, eu quero Te implorar por todos os queridos ouvintes, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abra o conhecimento dos Teus filhos para que Te conheçam melhor. Pai Celestial, aproveitando o ensejo, eu quero Te implorar pelas Tuas filhas e os Teus filhos que carecem de socorro bem presente. Queremos Te implorar, ó Pai Celestial, e Te pedir uma bênção especial para todos os queridos ouvintes, em nome de Jesus. Amém.